Olá! Hoje é quarta-feira, 7 de abril de 2021, aniversário da renúncia, da abdicação do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro. Eu venho aqui comunicar a Bel, que reclamou das minhas interrupções na entrevista, que ela acaba de ganhar um tremendo advogado, hein? O doutor Modesto Carvalhosa me telefonou para elogiar pelo vídeo de ontem e dizer que o único senão foi a bronca que eu dei na Bel, porque ela reclamou da minha interrupção e citou a bronca que eu levei do Fagner. Eu nem percebi que estava dando uma bronca, pensei que só estava dando ali um exemplo, mas como muitas vezes eu realmente fico enfático demais, desculpa, hein, Bel? Vamos aqui selar um pacto de amizade, afinal de contas, você é charada da minha mulher, que eu amo muito, né? Pois então, eu tenho mais interrupções a fazer neste fim de semana, viu? Eu vou entrevistar o professor Eurico Figueiredo, que é especialista em Forças Armadas, em militares, e vou fazer um 2 dedos de prosa com um advogado criminalista e psicólogo Jacó Pinheiro Goldberg. Vai dar dois bons programas para você ver. Ainda estão no ar aí os de sábado e domingo passados. Entrevista do Paulo Marinho e o 2 dedos de prosa com Raimundo Fagner, Cândido Lopes, o Fagner. Pois então, hoje eu quero começar falando do tour que o presidente Jair Bolsonaro andou fazendo nesta quarta-feira. De manhã ele foi a Chapecó. A ida a Chapecó se deve ao fato dele ter visto um vídeo do prefeito João Rodrigues de Chapecó, do PSD de Chapecó, em Santa Catarina, que comentou assim, o grande exemplo que Chapecó deu ao mundo ao adotar tratamento precoce para a pandemia do novo coronavírus. O Bolsonaro ficou tão entusiasmado que repetiu a mentira de João Rodrigues no perfil social dele. E agora resolveu visitar o João Rodrigues e lá voltou a disparar, né, os seus canhões verbais que tinham silenciado depois da aprumada que ele levou dos militares e do Centrão, né? Aí ele disse que está se lixando para a eleição de 22. Já começou mentindo, né? Então, já que ele ia apoiar, que ele foi lá para Chapecó para mentir, aproveitou, já mentiu logo de uma vez a respeito do maior objetivo dele, aliás, do único objetivo dele, que é 2022, se reeleger em 2022. Mas mostrou que não está ali para ver a realidade. A realidade, segundo as reportagens que eu andei lendo sobre Chapecó, é muito diferente do que disse o João Rodrigues, né? Ele esqueceu, por exemplo, que as médias de Chapecó, tanto de mortes por Covid, como de casos e como de falta de respiradores, de unidades de terapia intensiva, são muito mais elásticas, na verdade, do que o estado de Santa Catarina e do que o Brasil. Eu já dei essas médias ontem, então não adianta ficar repetindo aqui. Elas são flagrantes e essa viagem do Bolsonaro ela só serve para mostrar que a realidade não o atinge em nada. Então ele disse, por exemplo, que está isolado no mundo em relação à postura frente à pandemia do coronavírus, mas que não dá importância para eventuais danos à sua biografia. Se ele não está se importando com a biografia dele, quem diria eu, né? Estou preocupado com a biografia dele, estou preocupado com as vidas dos brasileiros, vidas que ele tem interrompido com a maior sem cerimônia, pela sua absoluta falta de o mínimo senso ético, a mínima empatia, a mínima simpatia pela vida alheia. A respeito disso, eu queria ler aqui para você, eu recebi um vídeo do presidente da Academia Nacional de Medicina, o Dr. Rubens Belfort Júnior, aos secretários de saúde
e tirei, assim, digamos, a parte central, o que nós jornalistas, hoje é o dia do jornalista, hein? Chamamos de lead, né? do chamamento dele, para contradizer exatamente o que o Bolsonaro estava dizendo e fazendo em Chapecó. O doutor Rubens Belfort disse que alertou os secretários de saúde do Brasil que os kits do chamado tratamento precoce não têm valor nenhum. Não há nenhuma evidência que suporte esse tipo de tratamento. Tratam-se de medicamentos que não têm nenhuma ação e algumas vezes podem causar reações tóxicas. Mesmo o transplante de fígado já foi indicado em situações. Por favor, não gastem, disse ele aos secretários de Estado, os poucos recursos que vocês têm com coisas desse tipo. É como mandar matar a galinha na esquina toda noite. Ele está se referindo aqui, evidentemente, às macumbas, né? Que realmente não alteram em nada a vida de ninguém, para o bem ou para o mal. O Dr. Rubens insistiu que não há base científica nenhuma para isso e continua aconselhando o distanciamento social, que, aliás, foi omitido pelo João Rodrigues. Lá em Chapecó também houve, não lockdown, porque não houve em lugar nenhum do Brasil, mas houve distanciamento social. O que não adiantou muito, porque os números de Chapecó são lamentáveis, viu, senhor João Rodrigues? Vai mentir num país que não tenha a extrema imprensa, como dizem os bolsonaristas, né? Mas também vão demorar para trazer... Não, desculpe, não é, eu pulei aqui a leitura. Ele disse o seguinte, que não há base científica nenhuma para isso, distanciamento social, máscaras, exemplos adequados como álcool, continuam o mais importante, é claro, além das vacinas. As vacinas também são ótimas, mas também vão demorar para trazer a proteção da população brasileira. O doutor Rubens Belfort está alinhado com o presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes, não com Mauro Ribeiro. Esse Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, esse Mauro Ribeiro é um vexame, é um nojo pelo seu bolsonarismo, pela forma como se refere a esses assuntos tratados pelo Bolsonaro de um lado e pelo Rubens Belfort do outro. Ao jornal O Globo, o presidente do Instituto Butantan, o hematologista Dimas Covas, afirma que o aumento da transmissão e do número de casos e mortes pela Covid-19 são a prova de que hoje o negacionismo está vencendo a batalha contra a ciência. Para ele, essa postura tem dificultado a adesão da população às medidas de distanciamento e agravam a crise sanitária. Bom, mas tratados aqui da crise, porque afinal de contas nós ultrapassamos aí uma barreira muito alta de mais de 4 mil mortes em 24 horas, eu quero dizer também o seguinte, eu constatei o bolsonarismo em plena adesão ao stalinismo. Então os bolsonaristas que vivem dizem, você é comunista, 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 a China é comunista. Eles seguem o exemplo de Joseph Stalin, o georgiano que foi o mais violento, o mais expansionista dos tiranos comunistas da União Soviética, de cuja formação ele fez parte. O Stalin mandou tirar o Trotsky, que era o inimigo dele, de uma fotografia ao lado do Lenin, que era o chefe dos dois, que era o líder dos dois, discursando. Pois é, sabe o que aconteceu ontem? Eu falei aqui para você das posses clandestinas de 6 ministros nas pastas que o Bolsonaro fez um mini rock, um rock de 6, né? Lá, posses secretas, a imprensa não foi convidada, mas o Valdemar Costa Neto, o boy, que agora também é boi, é do gado do Bolsonaro, foi fotografado entre os grandes, inclusive com o Bolsonaro, na posse de Flávia Arruda, nome de guerra de Flávia Góes, namorada do ex-governador flagrado pegando propinas, Zé Roberto Arruda, lá do Distrito Federal. Pois não é que o pessoal do Bolsonaro apagou a foto? O pessoal do Bolsonaro apagou a foto começou a circular e, de repente, quem consultava a foto era comunicado que a foto tumodoril, como dizia aquele reclame famoso. Sumiu. Bom,
neste momento que eu estou gravando, está rolando aquela sessão do Supremo para decidir se, afinal de contas, os templos vão abrir ou não. E eu já achei uma coisa interessante nela, né? Na abertura, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República concordaram em tudo. E eu posso resumir tudo o que eles disseram numa frase do Augusto Aras, com a qual também vai concordar o André Mendonça, que deixou o Ministério da Justiça, que é um abacaxi, que o pessoal da Polícia Federal está reclamando da nomeação do novo diretor-geral, né, para assumir de novo a Advocacia Geral da União. A fé salva vidas. Teve um inscrito aqui meu que reclamou que eu tenho preconceito contra evangélico. Não tenho preconceito contra nada nem contra ninguém, muito menos contra evangélico. Eu sou cristão, só isso. Cristo amava a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já vivo repetindo isso aqui. Cristo amava a vida e não a morte. Morte é negócio para satanismo, não é para cristão. E não é preciso ir para o templo para falar com Deus. Pode fazer de casa, e estou apoiado aqui nos provérbios e em muitos textos evangélicos. Então, na verdade, o Augusto Aras, eu nem sei se cristão né? O André Mendonça se diz evangélico. Agora, os dois estão disputando a vaga do Marco Aurélio Mello, decano do Supremo, que vai se aposentar no dia 5 de julho. Vamos ver para quem penderá a caneta do Bolsonaro. Olha aqui, o Jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, publicou um artigo do Fernando Reinach, que está sendo a alegria dos bolsonaristas, se referindo à experiência que houve no Chile, na qual 132 receberam a Coronavac e 41 o placebo. E aí a pesquisa apresenta dados sobre uma resposta imune dos vacinados, mas alerta para o fato que a imunização não era suficiente, muitas vezes para deter a doença. A vacina não vale nada. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o seguinte, a Coronavac se mostrou eficaz em 50% contra a variante de Manaus, 2 semanas depois da primeira dose. Júlio Croda, insuspeito, porque não é do Instituto Butantan, é da Fundação Oswaldo Cruz, é da Fiocruz, coordenou um estudo que envolveu, não foram 300, 400 pessoas, não, foram 67.718 trabalhadores de saúde que moram e trabalham em Manaus. E contou que a vacina é eficaz 50%. Os bolsonaristas também são muito ingratos, são tão ingratos, esse gado é tão ingrato, porque, olha, nós constatamos que das vacinas que estão circulando no Brasil, 25 milhões de brasileiros foram vacinados, o que é um número ridículo diante da necessidade. Nós precisamos de 1 milhão de vacinados por dia, no mínimo. Dos 25 milhões de vacinados, 80% foram pela Coronavac. A Coronavac é que está salvando a cara do Bolsonaro, que não comprou as vacinas certas, na hora certa, e agora está aí patrocinando essa vacinação, que a conta-gotas, né? Essa vacinação pirilampo, acende, apaga, acende, apaga. Essa era uma brincadeira que eu tinha com meu filho Arthur. Pirilampo, acende, apaga, né? Pois é, a nossa vacinação, né? E só depende hoje 80% da Coronavac. É isso aí. E é um vexame de qualquer jeito. Os Estados Unidos aplicaram 3 vezes mais. Hoje de manhã, o meu amigo Marcos Vinícius de Andrade, maestro, compositor, poeta, me mandou uma notícia que saiu no Diário de Pernambuco de que o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, principal órgão de preservação do patrimônio cultural do país, vive a sua maior paralisia em 65 anos, algo que não foi visto nem na ditadura militar. Além dos ataques do Bolsonaro e da troca de funcionários de alto escalão do IPHAN, foi sob o governo Bolsonaro que o Conselho Consultivo do IPHAN, a instância máxima para tombamentos e registro de bens materiais, ficou sem se reunir por 1 ano e 8 meses. A instância debate e dá o voto final para encaminhamento e aprovação desses processos. Sem os encontros, eles estão parados. E aí, nós sabemos como é que é o negócio. Sabe aquele negócio de imobiliários, da família Bolsonaro? Pois é.
O que é que acontece? Os bolsonaristas estão muito envolvidos com lançamentos imobiliários. E esses lançamentos imobiliários são a maior ameaça ao patrimônio histórico, arquitetônico nacional. E também ao patrimônio artístico. Eles estão se lixando para o patrimônio artístico. E nós vamos jogar tudo isso no lixo para atender ao apetite pantagruélico por imóveis do clã Bolsonaro e das milícias, né? Que é tudo método miliciano, né? Olha, antes de encerrar aqui, eu gostaria de tomar emprestado um texto que eu achei maravilhoso, que eu li na página 2 do Estadão, hoje cedo, no mesmo espaço em que sai o meu artigo. O ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazionoto, fez uma definição magnífica sobre essa briga em torno de 22. Centrão, Bolsonaro, Lula, Centro, etc. Ele escreveu exatamente o seguinte: qualquer que seja o vencedor em 2022, encontrará o país devastado. Acredita-se que até lá terá refluído a pandemia, à força da vacinação massiva. A tarefa da reconstrução exigirá, contudo, habilidades além do alcance de Lula pela idade e de Bolsonaro por falta de capacidade. E eu, para concluir, diria a você o seguinte: o erário está empenhado em garantir mordomias dos novos ricos da classe política dirigente. Enquanto isso, as classes produtivas pegam migalhas, que é esse projeto aí do Senado para cortar jornada de trabalho e salário, mas garantir emprego, e os mais pobres estão ficando mais pobres e estão entrando na população faminta. A fome está aumentando deslavadamente no Brasil, inclusive porque não há mais ninguém. As pessoas estão perdendo o seu poder aquisitivo a ponto até de também prejudicar as doações para as pessoas que precisam encher suas geladeiras com doações. É um aviso que eu estou fazendo para dizer que o Tasso Gereissati tem toda a razão. Está na hora de parar com as mentiras do Bolsonaro. Está na hora de parar com o desgoverno do Bolsonaro. É isso aí, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.